O ano de 2025 tá acabando, o Natal tá chegando, o Ano Novo também. E eu queria deixar um presentinho para vocês. Então eu resolvi trazer hoje uma listinha de A a Z de animes que eu assisti, que eu curti, indicações para vocês. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Então antes de eu começar essa lista, eu quero te pedir, curte aí, compartilha. Fala um anime de A a Z pra gente aqui também, porque vai ter letra aqui que não vai ter. E aí eu queria até a tua indicação, entendeu? Então vamos começar com o numeral, né? Antes do A. Vamos falar de 100 coisas para se fazer antes de virar um zumbi. Cara, eu assisti esse anime na hora certa. Eu tava trabalhando, não vou falar o nome aqui, né? Mas por um partido. E eu não tinha horário, eu não tinha dia. Eu trabalhava de segunda a segunda, tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. E é exatamente essa a premissa do anime. Fala de um garoto que saiu do interior, estudou bastante para conseguir um bom emprego, e quando ele consegue esse bom emprego, ele não para de trabalhar. Então, quando começa um apocalipse zumbi, ele não vê isso como uma coisa terrível, ele vê como férias. Eu não preciso mais trabalhar, eu posso ficar em casa, posso jogar videogame, posso ficar assistindo filme, posso fazer o que eu quiser, comer a besteira que eu quiser, sem precisar ficar passeando. É óbvio que a história vai se desenrolando para coisas mais perigosas. Mas ele tem uma visão muito mais alegre do que está acontecendo, favorável à vida dele, do que aquela visão de desespero, né? E o segundo anime agora, falar da letra A, eu vou falar de Angel Beats. Angel Beats provavelmente está no meu top 3 melhores animes. Eu vi esse anime, eu acho que 4 vezes. A primeira vez eu ri bastante, me emocionei com o que acontece, mas eu não tinha entendido muito bem porque ali é uma história que conta de pessoas que morreram sem ter feito, sem ter alcançado um objetivo na vida, e eles têm uma segunda chance. Na segunda vez que eu assisti, eu entendi muito melhor a premissa do anime, e ele foi muito mais emocionante para mim, muito mais impactante. O final dele, nossa, é coisa assim, de você chorar mesmo, mas cara, eu indico demais, é um anime incrível. Quando eu comecei a fazer essa lista, eu tentei sair um pouco assim do óbvio. Mas tem coisa que não dá pra deixar de falar. Como, por exemplo, falar de Bleach, né? Teriam outros animes que eu poderia colocar na letra B, mas eu tenho que indicar Bleach pra vocês. Se você gosta de luta de espadas, se você gosta de personagens cativantes, de um shonen com uma quantidade enorme de personagens, esse anime é pra você. É uma luta atrás da outra. Os personagens que são secundários, eles não são mal aproveitados. Muito pelo contrário, eles aparecem bastante, são bem aproveitados. Tem bastante luta com eles. E é uma transformação atrás da outra, um plot twist atrás do outro. Toda luta tem um plot twist, é muito bem feito. Cara, se você não assistiu Bleach na época, você tem que assistir hoje, cara. Porque é bom demais. Eu vou falar agora de Claymore. Claymore, ele é um anime assim bem curtinho, ele tem uns 20 e poucos episódios. A continuação dele infelizmente não existe, só no mangá. Mas eu indico bastante porque também se você gosta de luta de espadas, só que aqui é só mulheres lutando com espadas. E Claymore, ele tem uma estética muito bonita, uma estética meio europeia e tudo mais. Coisas da época medieval. As lutas são muito bem feitas, a história dos personagens, você vai se cativando ali com a galera, então assim, cara, dá uma chance, Claymore é bom demais. E na letra D eu vou falar do meu anime recente predileto, que é o Dandadan. Cara, falar de Dandadan, você quer alienígena? Tem. Você quer espíritos? Tem. Você quer luta de robôs gigantes? Tem. Você quer romance? Tem. Você quer ação? Você quer luta? Tem tudo isso no anime, é um anime completo. E fora uma animação totalmente fora da curva, cara. Você tem que assistir Dandadan. É apaixonante esse anime. Um anime aqui que eu vou indicar, mas aí tira as crianças da sala, porque é Elfen Lied. Elfen Lied, cara, ele é muito violento. A história dele não é tão envolvente, mas ao mesmo tempo que você vai ver nos episódios, você quer saber o que vai acontecer a partir dali, né? Até onde aquela quantidade de mortes, aquela quantidade de violência vai, né? Até quando ela vai parar, sabe? Elfen Lied é um anime muito bom, mas toma cuidado com a violência, que é bem exacerbada, bem grande. Outro anime que não tem como eu não indicar pra vocês é Fullmetal Alchemist. E aqui eu vou indicar o Brotherhood.
porque ele é muito mais fiel ao mangá, ele é muito mais bonito, tudo isso. Mas se você quiser assistir o primeiro Fullmetal, o Fullmetal acho que é de 2003 e a versão mais próxima do mangá é de 2009, você não vai perder em nada, porque também é uma ótima animação, uma ótima história, só que é uma história própria, um final totalmente diferente. Já o Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele é mais próximo do mangá e é uma história com lutas lindas, história emocionante, personagens cativantes, e você o tempo todo torce por quem está ali. Gachakuta é um anime novo, né, que a premissa dele é bem engraçada. É você valorizar o lixo. Óbvio que ele é muito mais profundo do que só um anime shonen de lutas. Ele tem uma mensagem por trás ali, uma coisa de sociedade, uma coisa de diferença social, no caso. Mas Gachakuta é um anime que ele é tão bonito e as lutas são tão bem feitas e a história é tão bem elaborada que ele é um lixo lindo. Não tem outra descrição. É um anime que não tem como. Se você tá nessa pegada de animes novos, Gachakuta tem que estar na sua lista. E agora eu também quero falar de Hell's Paradise. Hell's Paradise vai sair a segunda temporada agora, no início de 2025. Eu tô muito ansioso, acho que eu vou até rever a primeira temporada, porque é um anime que ele tem uma arte, sabe? Ele tem uma história muito própria, ele tem uma arte muito própria e as lutas são sensacionais. Então, assim, os personagens são personagens cativantes também. É tudo um shonenzinho completo, mas ele é um shonenzinho completo com uma história um pouquinho fora da curva, sabe? Pega pra assistir que você vai entender o que eu tô falando. E falando de shonen, não tem como eu chegar na letra I e não indicar pra vocês Inuyasha. Cara, viagem no tempo, romance, ação, esse é um anime também que é um shonen muito completo, personagens muito bons e um vilão, ó, coisa linda de vilão, cara. Aquele Narako, ou Naraki, né, como veio na dublagem brasileira, é incrível, cara. Assiste no Yasha, tem a temporada antiga, tem o Final Act e tem agora Yashahime, né, que são as filhas deles, mas aí já é outra história. Mas assiste, cara, assiste que é um shonen completinho pra quem gosta dessa pegada assim de animes longos. Continuando em animes novos, não tem como eu também não falar de Jujutsu Kaisen. Personagens cativantes, shonen, parece que eu tô falando da mesma coisa, mas assim, realmente Jujutsu Kaisen pega Naruto, sabe? Jujutsu Kaisen, ele pegou o Naruto, essa é a minha visão, e levou a quinta potência, sabe? É muito foda, é muito melhor. O Itadori e os outros personagens, pô, o Satoru Gojo, sabe? Ele é um Kakashi ultra mega power poderoso, muito mais interessante. Fora que ele é o amor das menininhas, né? Todas as meninas que assistem esse anime ficam apaixonadas por ele. E tem muito motivo, o cara é overpower, pô. O cara... E ele é lindo, e ele é estiloso. Cara, Jujutsu Kaisen tem que estar na tua lista. Jujutsu Kaisen tem uma animação também fora de série, fora da curva. Então, não perde tempo, vai assistir. Porque, cara, você vai ver coisa de qualidade. Agora, Kotetsujo no Kabaneri é um anime bem diferente. Ele tem uma animação também muito bonita. Ele lembra muito as animações do Estúdio Ghibli, só que uma pegada mais... Se o Estúdio Ghibli fizesse shounen, sabe? Ele tem ali por volta de uns 12 ou 13 episódios, mais um filme que conta a história final. É um mundo pós-apocalíptico de zumbis, só que uns zumbis bem diferenciados. Eles são meio com sangue de ferro dentro deles, eu não vou lembrar muito bem. E a humanidade ela tem que ficar se transportando em vagões gigantes de trem, né? Porque esses vagões são preparados para não cair na mão desses zumbis que são muito fortes. E aí tem os Kabaneri, que são pessoas que são humanos, né? Que tem esse sangue zumbi, mas conseguem controlar ele. É uma animação muito bonita também, muito fora da curva, e uma história bem legal. Na letra L eu não tenho um anime para indicar para vocês, mas eu vou falar de Love Hina. Muitas pessoas dizem que esse anime é bom, muitas pessoas dizem que ele é sim um anime que vai valer a pena assistir. Ele é um anime de romance, se eu não me engano.
Assim, eu não posso falar muito porque eu não assisti, mas pra não deixar vocês sem a letra L, vai de Love Hina. Mushoku Tensei é um anime no estilo Isekai, né? Aquela pessoa que vai para aquele mundo diferente, um mundo mágico, um mundo cheio de fantasia. Só que ele parte de uma premissa muito legal que conta a história de um cara que foi para esse mundo como um bebê. Então ele, a partir dali, como ele tem entendimento, apesar de ele ter as limitações por ser um bebê, com 1 ano de idade ele já demonstra grande força em mágica, ele demonstra também muitas habilidades em leitura, em ser um espadachim. É um anime bem diferente. Ele tem umas sacanagenzinhas, então toma cuidado aí se tiver criança na tua casa pra não assistir perto. Mas ele também tem uma animação muito artística, muito bonita, uma história bem legal. É um Isekai bem completinho, assim. Tudo que você quer ver num Isekai, se você assistiu algum outro que ficou faltando, nesse aí vai estar completinho pra você. Você vai se amarrar. Neo Genesis Evangelion é um anime lá de 95, se eu não me engano, 96, que perdura gerações, né? Porque esse anime, muita gente viu, não entendeu, muita gente vê e não entende. Basicamente a história conta que Deus está enviando anjos para destruir a humanidade, e a humanidade está se defendendo com os robôs gigantes, né? Chamados Eva. E esses Evas são controlados por crianças, né? Só crianças conseguem ter esse contato neural e conseguir controlar com perfeição. Então, assim, ele é um anime que aborda outras questões mais profundas, como guerra, depressão, outras coisas, mas a ação e a animação são lindas demais, sabe? É uma história que o final é meio louco, mas ainda assim vale toda a pena você pegar e assistir. A trilha sonora é bonita, a animação é bonita, a ação é boa e as questões abordadas também são muito bem abordadas. Já na letra O, eu indico para vocês, apesar de a gente estar passando por alguns problemas na animação, o One Punch Man. Não tem como, cara. Não tem como eu não indicar o One Punch Man. Personagens memoráveis, um protagonista que ele é tão forte, que ele ficou depressivo. Ele ficou careca de ficar tão forte, ficou depressivo de ficar tão forte. Cara, One Punch Man, ele brinca com todos os shounens, né? Ele é uma paródia dos shounens, mas ao mesmo tempo ele é um shounen, sabe? Isso que é legal. O One Punch Man, apesar de ter lutas incríveis, personagens incríveis, ele pensa fora da caixinha dos shounens, então torna o anime muito diferente. A animação da primeira temporada é incrível, cai um pouco na segunda, na terceira fica lamentável, mas ainda tem um mangá também para você ver que os traços são lindos de tirar o fôlego. Parasite, cara, esse anime eu assisti ele 2 vezes, porque ele tem tantas questões que fala da humanidade em si, que fica um pouco difícil. Pelas imagens vocês vão ver, parece um anime de ação, um anime voltado só para isso, mas na verdade ele é um anime que questiona a humanidade, os gostos da humanidade, o que a humanidade quer ser, para onde a humanidade vai, o que a humanidade aceita, sabe? E ao mesmo tempo você fica se perguntando o tempo todo, quem são esses parasitas que estão entrando no corpo das pessoas? Porra, esse anime é bonito pra caramba, é bem legal. Na letra R, Rurouni Kenshin, ou como a gente conhece aqui, Samurai X. Rurouni Kenshin é muito legal, que ele conta ali o final da era feudal, o início da era Meiji do Japão, que para quem não sabe é quando o Japão começou a abrir um pouco o país para a modernidade e para outros países. Então assim, os samurais foram ficando de lado e a tecnologia foi assumindo o país. Então você vê ali uma questão de samurais que estão agindo como assassinos, de ex-samurais assassinos, que é a história do Kenshin, que é um ex-assassino, um ex-retalhador, né? Um dos samurais mais sanguinários que existiu, deixando de ser um samurai, querendo viver apenas como um andarilho, querendo apenas viver como uma pessoa normal e fazer o bem às pessoas, depois de tudo que ele fez, né? Na letra S eu tenho que indicar para vocês o anime do ano, né? Um anime com o melhor protagonista, o melhor anime que eu vi até hoje da Coreia do Sul, que é Solo Leveling. Cara, não tem como não indicar
indicar pra vocês esse anime. Tudo que você gosta de RPG, em videogame ou em filmes, tá nesse anime. E a questão de ele brincar com 2 tipos de RPG, desde que, pelo menos eu notei, porque assim, existem as classes e aquelas classes meio que não podem mudar. Mas ao mesmo tempo existe um cara que evolui a sua classe com o tempo. E ele evolui tanto que até os de alta classe já são fracos perto dele. Então assim, a evolução do personagem principal é surreal, sabe? É muito bem feita. Solo Leveling é um anime que eu já tô ansioso pela 3ª temporada. Na letra T, Tenjou Tenji. Cara, esse anime é pra quem gosta de porrada sincera. Porrada de escola e tudo mais, cara. Não tenho o que falar. É lindo o anime. Só que ele é meio sexualizado. Então assim, a mesma história. Cuidado pra não assistir perto de filho, de filha. Porque sabe como é que é, né? Tem muito peito, muita bunda. Mas se você quer ver uma porrada de verdade, uma porradeiro bom pra cacete, aí tem Tenjou Tenji, que é certo. Na letra U eu vou indicar Under Ninja. Cara, Under Ninja foi um anime que me pegou meio de surpresa. Eu achei que ia ser um anime meio... os ninjas no mundo moderno e tudo mais, mas ele é surreal, de engraçado, e ao mesmo tempo você fica... Caraca, o que vai acontecer agora? Onde um ninja vai atacar em tal lugar e tudo mais. Ele é engraçado e ao mesmo tempo ele te chama muita atenção. Então Under Ninja é um anime que tem que estar na tua lista, cara. Ele é diferenciado. Se você quer assistir alguma coisa diferente, vai de Under Ninja, que é certo. Na letra V eu vou de Vinland Saga. Quem gosta de Vikings, cara, tem que assistir esse anime. Porque assim, Vinland Saga, ele veio até naquela pegada ali, na época que Vikings, né, a série estava muito forte, muito conhecido por todo mundo. E o Vinland Saga nadou naquilo ali e pegou de uma forma diferente, que tipo assim, a primeira temporada é ação, é porrada, é vingança, que não sei o quê. E chega na segunda temporada, ela é mais humanizada. Pô, mas a animação é tão linda, a história é tão boa que, cara, você vai se apaixonar pelo personagem principal, sem sombra de dúvida, e por toda a história que rodeia aquele mundo ali. Na letra W vai Wolf's Rain. Cara, eu particularmente, na época que eu assisti, eu não gostei muito, porque ele é um anime muito filosófico. Ele conta a história de lobos que viram humanos, né? Se disfarçam na humanidade como humanos. E eles têm que sobreviver a pessoas que querem caçar eles e tudo mais. Ele é um anime muito artístico, ele é bem diferente, tá, do que eu tô falando. Do que a gente vai falando assim de shonen, de luta e tudo mais, ele é bem diferente, mas ele tem uma história própria muito coesa e muito bonita, né? Ele é bem romântico. Na época eu não gostei muito, porque eu era muito novo quando eu assisti, então não tem porrada, não sei o que, mas depois você olha com outros olhos, um pouco mais velho, e você entende a profundidade que tem esse anime de Wolf's Rain. Na letra X, por mais surpreendente que seja, eu quero indicar pra você X-Men. Sim, existe um anime do X-Men. E esse anime, ele meio que continua depois daquele filme do X-Men 3, o confronto final, quando a Fênix morre. Ele meio que tem uma continuação dali, sabe? E a animação é linda, é do antigo estúdio, que nem existe mais, infelizmente, Madhouse, que fez a primeira temporada de One Punch Man. E cara, X-Men, ele conta uma história diferente, tem um designer diferente, alguns bem legais, outros não ficaram muito bons. Por exemplo, o Fera ficou uma cara meio de cachorro, não ficou muito legal, mas de resto, assim, a ação é muito bem feita, a história é legal. São 12 episódios que vai agregar bastante se você gosta desses personagens do universo Marvel. Nunca vou conseguir indicar outro anime na letra Y, a não ser Yu Yu Hakusho, cara. Shonen perfeito, poderia ter sido maior, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais fiel ao mangá, mas não foi. Mas o anime, ele tem uma identidade própria. E ele, na minha visão, ele é o anime que mais popularizou a dublagem brasileira em animes. Quem assistiu em português sabe o que eu tô falando. Pô, as frases do Yusuke, de rapadura é doce, mas não é mole. O Kuwabara falando, esse aí tá doidão, tá chamando o urubu de meu louro. Traz uma identidade tão própria ao anime que
você vê a importância de uma dublagem bem feita, né? E ao mesmo tempo ela não foge do que é a história. Então assim, o anime ele tem um grupo que na minha concepção é o grupo mais bem feito dos animes até hoje, porque parece que eles desenvolvem real uma amizade, sabe? Não é nada forçado. E fora que as lutas e tudo mais é muito bem feito, muito incrível. E agora, pra gente finalizar, na letra Z, eu quero indicar Zetman. Zetman é um anime com aquela pegada meio tokusatsu, sabe? Ele é diferente, ele tem uma ação muito boa, ele também é do estúdio Madhouse, ou seja, do antigo, né? Estúdio Madhouse, que não existe mais. Ou seja, você vai ver alguma coisa de qualidade ali. A história dele não é tão profunda, tá? Não é muito... Ah, que história incrível. Mas se você quer ver porrada sincera e bem feita, esse anime é pra você. E aí, deixei de falar algum anime aqui em alguma letra que você fala, não, cara, você tinha que ter indicado esse anime? Não deixa de comentar aqui. Fala a tua listinha também. Fala, por exemplo, a letra Q que eu não falei. Tem algum anime na letra Q que você me indica? Não deixa de curtir, compartilhar e ativar o sininho, hein? Muito obrigado por estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Valeu!